Gênesis 9. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque à imagem de Deus foi o homem criado. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes e com todo ser vivo que está com vocês. As aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: Esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cam, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Gênesis 10. Este é o registro da descendência de Sem, Cam e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Deles procedem os povos marítimos, os quais se separaram em seu território, conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Estes foram os filhos de Cam: Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Estes foram os filhos de Raamá: Sabá e Dedã. Cuxi gerou também Nimrode, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nimrode. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dessa terra, ele partiu para a Assíria, onde fundou Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade.
Misraim gerou os luditas, os anamitas, os leabitas, os naftuítas, os patrusitas, os casluítas, dos quais se originaram os filisteus e os caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et, como também os jebuseus, os amorreus, os girgazeus, os heveus, os arqueus, os sineus, os arvadeus, os emareus e os amateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom, iam até Gerar e chegavam a Gaza, e de lá prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, chegando até Lasa. São esses os descendentes de Cam, conforme seus clãs e línguas, em seus territórios e nações. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Éber. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã: Uz, Ul, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Salá, e este gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joctã. Joctã gerou Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. A região onde viviam estendia-se de Messa até Cefar, nas colinas ao leste. São esses os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas, em seus territórios e nações. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Gênesis 11. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Este é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. E depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Éber. Depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Éber gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serugue. Depois que gerou Serugue, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serugue gerou Naor. Depois que gerou Naor, Serugue viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Arã. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca.
Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Iscar. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Gênesis 12. Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: À sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: Bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: Esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse: O que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Porque disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher. Tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse, com sua mulher e com tudo o que possuía.